Oi, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos Eu sou o Olavo, eu tenho 19 anos. e hoje nós vamos falar sobre os mitos da reciclagem. Vamos começar então, Olavo, sobre o que é reciclagem. Bom, então a reciclagem, ela praticamente é quando você pega um material final que você já terminou de utilizar, por exemplo, um resíduo Uhum. de uma latinha. Então você compra uma latinha de refrigerante e você bebeu o refrigerante, sobra obviamente a latinha. Isso. Esse material, quando esse tipo de material, metal, plástico, podem ser reciclados, ou seja, eles podem ser enviados novamente para a empresa, para a própria empresa, que Uhum. vai pegar esse material, vai fazer todo um processo de transformá-lo novamente em uma matéria-prima e Uhum. aí vai reutilizá-lo em sua produção. Basicamente, esse é o processo da reciclagem. Isso, e uma curiosidade que o Olavo falou de latinha, você sabia que a cada 1 quilo de latinha reciclado, são economizados 5 quilos de bauxita que podia estar sendo extraído? Então, uma curiosidade da reciclagem, né, acho que o ponto principal é a redução da extração de matéria-prima, de recursos naturais. E nesse processo também da extração da bauxita, o problema não é somente você extrair a bauxita, mas o processo que você utiliza para pegar o óxido de ferro que está na bauxita, o Uhum. material que vai fazer o alumínio, ele é muito danoso para a natureza, né? Então utiliza-se, por exemplo, alguns processos de soda cáustica ali para poder fazer isso, e isso gera um resíduo grande que acaba sendo deixado, por exemplo, em barragens de resíduos. Então não é uma coisa muito legal de acontecer. Quanto mais resíduos jogarmos na natureza, menos a gente consegue ter um SG melhor nas empresas. Então isso é bom até para a própria empresa, não só para o meio ambiente. Isso, toda essa contaminação pode ir nos lençóis freáticos, pode contaminar todo o meio ambiente, né? Agora, retomando o que o Olavo havia dito sobre o processo da reciclagem, o primeiro passo acontece nas nossas casas, quando a gente separa o lixo que a gente gera. Então, sabe aquelas lixeiras coloridas, aquele amarelo, azul, cinza, marrom, cada um tem um local específico para você descartar o seu alimento, a sua latinha, o seu papel. Então, o primeiro passo é essa separação. E junto dela vem a coleta seletiva, que vai lá e pega tudo separadinho para levar no centro de distribuição. Isso, e aí vem o segundo passo, que depois que acontece essa coleta seletiva, que normalmente é feita pelos catadores, e na verdade um dado interessante é que no Brasil cerca de 90% dessa coleta seletiva, ou seja, do processo de coletar os materiais que são reciclados para levar até o centro de triagem, 90% desses processos no país, no Brasil, são feitos por catadores informais, né? Então, aqueles que você vê andando com uma carroça, por exemplo, que vão nas latas de lixo e vão ali selecionando os processos, ou com um saco, são esses caras que fazem maior parte desse serviço. Então é importante a gente ressaltar a importância deles para o Brasil, não só na questão ambiental, mas também na questão econômica, porque, obviamente, como a gente falou antes, a reciclagem é um processo muito que rende muito para a empresa, né? No fim, ela não precisa extrair novas matérias-primas ou mesmo comprar, né? Que acaba sendo muito mais caro. Então, o segundo passo é o processo de triagem. O lixo que é coletado pelos catadores, ele é levado para um centro de triagem, aonde ele passa por uma segunda seleção. Então, os catadores eles vão pegando ali os lixos, os que eles acham que é reciclado, né? Normalmente plástico, metais, alguns vidros. Só que no centro de triagem, eles pegam e fazem a separação desses materiais, porque existem tipos de plásticos. Se você for pegar a sua garrafinha de plástico, por exemplo, ou qualquer outra coisa, você vai notar embaixo que tem um símbolozinho de reciclagem, que inclusive é esse símbolo que mostra que aquele material é reciclado, porque alguns plásticos não são. Tem Dentro shampoo, desse né? Em shampoo, shampoo, sim, tem pote também, né? pote, garrafinhas, Uhum. latinhas, ali mostra um símbolozinho de triângulo, né, com umas setinhas que mostra que é reciclado e um número. Esse número ele mostra o tipo do plástico. E aí eles vão separando esses plásticos para daí eles poderem fazer uma triagem específica para cada um deles. Porque Uhum. uma empresa, por exemplo, utiliza um tipo específico de plástico, a outra outro. Então Isso. não dá para você utilizar todos eles, amalgamá-los
e aí você faz a reciclagem total, entendeu? Então, é esse o Uhum. processo de triagem que é feito. E essa parte do número que o Olavo falou entra muito no terceiro passo, que é a parte que todo esse lixo vai para as indústrias que utilizam os recicláveis. Então, esse númerozinho, como o Olavo falou, define qual indústria vai ficar com qual lixo que foi deixado, né, descartado. Então, nessas indústrias, para transformar o lixo em algo reciclado, pode ocorrer mudanças físico-químicas e até biológicas. Tudo para transformar em um novo produto que vai ser comercializado e ir de volta para sua casa. Normalmente são os polímeros, né? Que Isso. são, caso vocês já tenham trabalhado em alguma empresa, vocês podem perceber que eles são enviados em plásticos ou em grandes tonéis, né? Aqueles pequenas bolinhas de plástico, que são polímeros. Basicamente é o plástico tratado, derretido e transformado naquelas bolinhas para que a empresa consiga derreter e usar da forma que quiser. Então agora a gente chega no ponto central desse debate de que é a reciclagem, ela de fato pode nos salvar? Ela pode ter impactos significativos falando no mundo todo? Isso. Bom, para a gente responder isso primeiramente, a gente tem que se perguntar: será que todo material reciclável é de fato reciclado? Se não, por quê? E um exemplo do nosso dia a dia mesmo são os esmaltes. Então, aquele frasco de esmalte que está assim no restinho, quando você descarta e acha que descartou no local correto, que está tudo certo, que vai reciclar, na verdade pode não ser reciclado porque o principal motivo é a contaminação. Geralmente, esses materiais que tem alguma coisa dentro deles, a gente tem que lavar antes de descartar, porque tudo isso contamina e prejudica na hora de tentar fazer a reciclagem. Então, no centro de distribuição, muitas pessoas relatam que os materiais, o lixo, vem realmente muito sujo, muito contaminado, o que impede de realizar a reciclagem e tudo isso é deixado de lado, indo para aterros ou até lixão. Então a gente tenta, né, proporcionar algo bom, só que por falta de limpeza ou até de recursos mesmo, não é possível. Então, isso daí já é uma atitude que nós, como consumidores, podemos tomar no nosso dia a dia, né? Uhum. De, se tivermos algum material, algum recipiente que não utilizamos mais, porque já utilizamos todo o produto que tinha ali, a gente ter ali o trabalhozinho de limpá-lo, né? Para que isso possa facilitar a reciclagem geral, porque, igual você falou, isso me lembrou de outra coisa, as indústrias, elas não têm, falando aqui do Brasil, elas não têm infraestrutura suficiente para poder fazer a reciclagem desse tipo de coisa. E não somente isso, como a quantidade de indústrias que produzem microplásticos e a quantidade que é produzida é muito maior do que a quantidade de indústrias que reciclam, que fazem todo esse processo de triagem e reciclagem desses microplásticos e que também não tem infraestrutura para conseguir suportar a demanda. Então a resposta é não. Nem todo é, material reciclado é de fato reciclado. Então, e uma forma também que você em casa mesmo pode ajudar é que lá na hora da reciclagem no centro, não no centro de distribuição, mas na indústria em si, eles prensam os materiais, né, o lixo, e sabe aquela caixinha de leite ou aquela caixinha de suco que você já tomou e é só jogar fora? Você pode abrir ela e amassar, que isso já facilita muito a vida do pessoal que está separando e do pessoal lá na indústria que vai realizar a transformação do lixo para o reciclado. uma coisa que o brasileiro tem, alguns, né, tem o costume de fazer é, quando termina de tomar uma latinha, seja de cerveja, refrigerante, pegar e amassar ela, né? Amassar e E, deixar assim, às sim, vezes, né? isso é um hábito positivo, é uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Não só por essa questão de já facilitar lá na indústria o processo, ajudar os trabalhadores que estão ali e deixar a linha, né, de reciclagem mais efetiva, mais rápida, mas também é bom falando em questão de economia, de espaço. Porque, pensa, se você tem uma latinha, algumas latinhas são grandes, se você pega e joga ela no lixo sem amassar, ela vai ocupar uma área muito maior. Então, isso vai fazer com que você tenha que, por exemplo, levar o lixo com mais frequência, o que é um incômodo, né, de certa forma, e além de usar mais plástico por causa do saco do lixo, e também acaba prejudicando um pouco
ali para os catadores, né? Porque eles vão pegar a latinha e muitas vezes eles não vão ter o cuidado de amassar ela. E isso vai acabar prejudicando eles, porque eles não vão conseguir levar uma quantidade grande de latinha suficiente. Isso é muito bom, amassar, ocupar menos espaço. E isso da sacola que você falou, uma coisa também são as sacolas plásticas nos supermercados mesmo. Sabe aquela sacola que está cheia de compra e coloca tudo lá, que às vezes rasga fácil? Ela pode ser substituída por aquelas sacolas grandonas, sabe? Que são mais resistentes. E geralmente elas são super coloridas, então é até mais bonito. Os mercados eles costumam vender essas eco bags, ou muitas vezes você pode optar, por exemplo, que alguns mercados eles fornecem caixas de que vem os produtos, né? Eles compram os produtos, os Aquela de insumos. papelão, né? Aí vem as caixas e o que eles vão fazer com aquela caixa? Muitas vezes eles pegam e se você solicitar, eles podem dar a caixa para você e aí nessa caixa você coloca suas compras e você consegue levar. Além de ser positivo, porque eles estão reutilizando aquelas caixas, você vai economizar e ao mesmo tempo não vai utilizar sacolas plásticas, que são uma questão que nós podemos diminuir, né? A questão dos plásticos de pouca durabilidade. Um R, né? Puxa um R, o reduzir. Reduzir e o reutilizar também, de certa e forma. repensar também, né? Porque você muda a sua forma de pensar. Então, assim, olha, eu comprei um monte de coisa, vou colocar várias sacolas, né? Mas o que eu vou fazer com essas sacolas depois, né? Daí você pega Sim. a eco bag. Esse é o conceito dos plásticos de vida curta, né? Tem os dois tipos. Os de vida curta são os piores. Os de vida curta são justamente esses onde você pega um produto, você utiliza ele, por exemplo, uma sacola, e depois que ela perde o seu uso, você o descarta. Então, por exemplo, sacolas, latinhas, recipientes de todos os tipos são esse tipo de plástico, que são os piores e os de fato prejudiciais para o meio ambiente, né? Por exemplo, o seu celular ele é repleto de plásticos, ou garrafinha, qualquer coisa, relógio que você for pegar, tem plástico, só que esses são plásticos de vida longa. Então, por exemplo, eu estou com o meu celular e eu estou usando ele já faz alguns anos e vou utilizar por mais alguns anos. Então, perceba que o material dele, ele dura muito mais. Então, isso aqui não é um problema. Mas aí a gente tem que começar a repensar nesses plásticos de pouca duração. Então, diminuir, né, a quantidade que a gente utiliza. E pensando nessa do celular, até o lixo eletrônico tem que ter o seu descarte adequado. As pilhas, as baterias, toda essa parte tecnológica, assim, tem que ser descartada no lugar correto, porque se isso fica muito tempo parado em algum lixo errado, pode ocorrer a contaminação, pode contaminar até outros materiais, né? A questão do lixo eletrônico é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque o lixo eletrônico ele é um lixo diferente do lixo convencional reciclado. Ele pode ser reciclado, sim, mas o descarte dele é diferente. E uma coisa que nós utilizamos diariamente e às vezes a gente não entende que é lixo eletrônico, que é classificado como lixo eletrônico, são as pilhas e baterias. Elas são classificadas como lixo eletrônico e não devem ser descartadas, claro que no orgânico de forma alguma, mas nem no seu lixo reciclado. Esses materiais eles têm que ser descartados em lugares, por exemplo, em ecopontos, que são específicos para isso. Até em farmácia eu acho que tem, né? Em mercado tem bastante. Sim. Uma pilha, por exemplo, ela tem um potencial danoso para a natureza muito grande. Uma pilha de zinco carbono, que é a pilha mais convencional que nós temos no mercado, ela consegue contaminar, eu acho que, se eu me lembro do dado, é 1 metro cúbico de terra. Então, somente uma pilha contamina 1 metro cúbico de terra. E, como o próprio nome diz, é zinco carbono. Esses metais, embora essenciais para a manutenção da vida como um todo, quando em exceção, quando em excesso, eles são muito danosos, eles são tóxicos, e aí isso acaba impactando nas plantas e em ambientes aquáticos nem se fala, a proporção é muito maior. Imagina, um controle de TV já são 2 pilhas, imagina 2 metros cúbicos, sabe? Já são pilhas. E, Nossa. se não me engano, foi em 2018, a Duracell, que é a que produz as principais pilhas, as mais utilizadas aqui no Brasil, se não me engano, foi em 2018. Eles produziram cerca de 1 bilhão de pilhas. Nossa. Então, às vezes, você vai utilizar 4 pilhas por ano. Só que imagina você, a sua família, utilizando 4 pilhas por ano e pega
a quantidade de famílias que tem no país, pega só a que tem no seu condomínio e Uhum. multiplica. Você já vai ver que é uma proporção muito grande, Imagina. utilizando a métrica de 1 metro cúbico de terra contaminados. Então, outra coisa que a gente tem que ter muita noção é lixo eletrônico tem um descarte correto, tem que ir Isso. em pontos específicos. E você falou também da vida marinha, né? E a gente já puxa para aquela famosa, né? Aquele canudo de metal que todo mundo está usando. E o canudo realmente, né? O plástico dele, e por ele ser muito fino, os animais marinhos eles confundem com comida. Então eles podem acabar ingerindo. E é muito comum você estar na praia ou os biólogos fazerem estudos e acharem microplásticos no corpo dos animais. Então, muitos animais morrem porque se alimentaram ou até se afogaram com o plástico. Você já foi no aquário de Ubatuba? Ah, já fui. Já foi? Não tem Uhum, uma parte lá que mostra a quantidade de lixo que eles recolheram do uhum. mar, que conta a história? Aí você vê qualquer coisa. Eu acho que quando eu fui, eu vi até televisores lá, tambores Nossa. gigantes, assim. Então, essa questão do lixo no mar é sim um Uhum. problema real. É. Né? Existem até E alarmante, né? aquelas ilhas de quilômetros, né, Isso. de área que Uhum. são só de plástico, só Parece que é lixo. um arquipélago só de lixo. Só de É lixo. assim, bizarro. Sim. Nossa, dá Isso até medo. falando do mar. Tem até cidades no interior mesmo. Eu lembro que eu vi uma notícia, nossa, faz muito tempo, que acharam que era uma pessoa que estava se afogando no rio, e daí chamaram um bombeiro. Quando foram ver, era um manequim. A pessoa Olha, descartou um descartou. manequim no rio. Nossa, e daí todo mundo se assustou e era um manequim. Você tinha falado antes dessa questão do canudo. É muito interessante a gente utilizar o canudo de metal, não só porque é o nosso canudo, né? Então a gente Uhum. tem ali o nosso, a gente limpa, toda a questão da reciclagem e tudo Isso. mais. Tem aquela escovinha, né, que É, ajuda a lavar. mas ele também é muito benéfico para você, porque como uma prática de ESG, você deve ter notado que a maioria das empresas, por exemplo, de fast food, tem adotado aquele canudo biodegradável. Isso. De fato, ele acaba sendo melhor do que o canudo de plástico convencional, Uhum. só que já existem estudos que mostram que por ele ser biodegradável, ele aumenta a carga química no seu corpo. Não significa necessariamente que isso vai causar algum problema para Isso. você. Você não vai morrer por causa de um canudo de É, papel. mas é melhor não ter essa carga química aumentando no Uhum. seu corpo. Além de que vamos e convenhamos, esse canudinho biodegradável é muito ruim. É. Você tá ali tomando o seu, principalmente para milkshake, eu acho que é pior. Você tá lá Nossa, é tomando verdade. e ele rasga, E o ele pior é degrada que ali no próprio milkshake. você É muito deixa, ruim. tipo, você tá fazendo alguma coisa, daí você deixa o refrigerante ali de lado, quando você vai tomar, o papel já tá todo. É, Nossa, nem dá pra tomar depois. então perceba que esse tipo de hábito acaba sendo benéfico não só, claro que a reciclagem acaba sendo benéfica para você, Uhum. porque impacta o globo como um todo e você está no mundo, né? Então não existe aquela questão de jogar fora porque não existe fora. Mas até a curto prazo, esse tipo de atitude acaba beneficiando você. Esse Uhum. canudinho não é muito legal. Compre um canudo de metal, melhor, É. de alumínio. E ele também vem com a escovinha, então, nossa, facilita demais a sua vida. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, Esse foi o Sustentabilidade em Rede com o tema Mitos e Verdades sobre a Reciclagem. Então, com isso, nós fechamos esse episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a agradecemos próxima. muito. Agradecemos Tchau! muito. Tchau.